Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como encontrar o total de divisores naturais de um número e quais são esses divisores. Para encontrar esses divisores, nós podemos primeiro utilizar o modo tradicional, que seria, utilizando aqui como exemplo o número 12, se eu fizer 12 dividido por um número natural, e aí nós teríamos que começar de 1 até o 12. Isso significa que, se eu quiser achar todos os divisores naturais do número 12, eu teria que percorrer de 1 até o 12, porque o maior divisor natural de um número é o próprio número, para encontrar todos os divisores naturais dele. Então, no conjunto dos números naturais, eu tenho 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, eu teria que testar todos esses números até chegar no 12, porque o número que eu estou utilizando é o 12. Se fosse outro número, se fosse o 100, por exemplo, eu teria que percorrer até o número 100 para achar todos os divisores naturais dele. Nesse caso aqui, se eu fosse utilizar esse método aqui, eu precisaria fazer primeiro 12 dividido por 1. Nesse caso aqui vai dar 12 e o resto vai ser 0. Como nessa divisão o resto foi 0, eu posso afirmar que o 1 é um divisor natural de 12 e bate com o conjunto que nós temos aqui. Eu teria que fazer com o 2, com o 3, com o 4, com o 5, com o 6, até chegar no 12. Se eu fizesse, por exemplo, 12 dividido por 5, o resultado seria 2 e resto 2. Porque 2 vezes 5 é 10 e sobra 2 para chegar em 12. Observem que aqui o resto é diferente de 0. Como o resto é diferente de 0, eu posso afirmar que 5 não é divisor natural de 12. E eu teria que testar até o 12. Então, se eu fizesse 12 dividido por 12, por exemplo, o resultado seria 1 e o resto seria 0. Como o resto é 0, eu posso afirmar que 12 é divisor natural de 12. Só que percebam que isso dá muito trabalho. Se o número fosse 1 milhão, por exemplo, eu teria que testar de 1 até 1 milhão para achar todos os divisores naturais desse número. Também demoraria muito para saber a quantidade de divisores. Então aqui, utilizando esse método, eu posso encontrar que a quantidade total de divisores do número 12 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o número 12 tem 6 divisores naturais. Só que eu poderia encontrar esse total de maneira muito mais rápida, utilizando a fatoração. Então eu vou fazer aqui agora utilizando esse mesmo processo, utilizando a fatoração. Para fatorar o número 12, eu preciso dividir aqui pelo menor número primo possível. Então vamos começar a fatoração do número 12. Eu consigo fatorar 12 por 2. Então, se eu fizer 12 dividido por 2, o resultado vai ser 6. 6 dividido por 2 vai ser 3. O 3 eu não consigo dividir por 2, mas consigo dividir por 3. E o resultado vai ser 1. Cheguei em 1, termino minha fatoração. E vou reorganizar os números que eu achei. Então eu posso reescrever o 12 como 2 ao quadrado vezes 3, que foram os números que eu achei aqui. Só que o que eu quero saber agora é quantos são os divisores naturais de 12. É muito simples. Eu vou pegar o expoente dos números que eu encontrei aqui. Nesse caso aqui, 2 ao quadrado, o expoente vai ser 2. E nesse caso aqui, o expoente do 3 vai ser 1. E vou reorganizar esses expoentes. Então vou pegar esse expoente aqui primeiro, 2. Vou somar 1 e vou multiplicar pelo outro expoente que eu achei, somado de 1 também. Se eu tivesse aqui outros números e outros expoentes, eu ia pegar todos esses expoentes e acrescentar aqui na minha operação. Então, esse x elevado a n faria n mais 1, e nesse y elevado a z, eu faria z mais 1. Isso serve para qualquer quantidade de números que eu encontrar aqui. Então, ao fazer a fatoração, eu vou encontrar alguns números e vou utilizar o expoente desses números que eu encontrei. Ok, nesse caso aqui eu tenho 2 mais 1, que é igual a 3, vezes 1 mais 1, que é igual a 2. Então, 3 vezes 2 vai ser igual a 6. 6 é a quantidade total de divisores do número 12. Percebam, é um processo muito mais rápido para encontrar o total de divisores. No método tradicional que eu mostrei para vocês, lá pela divisão, se eu fosse fazer isso com qualquer outro número, demoraria muito mais para encontrar a quantidade total de divisores. Para achar a quantidade total de divisores desse número aqui, eu ia precisar fazer 124 operações. E nesse método aqui eu só preciso fatorar. A partir do momento que eu encontrei a quantidade total de divisores desse número, caso eu precise saber quais são esses divisores, eu posso utilizar essa mesma fatoração aqui para encontrar. Então eu vou acrescentar uma barra aqui do lado. Como uma divisão natural de todos os números, eu vou colocar ele aqui em cima e vou fazer agora uma multiplicação. Vou multiplicar aqui esse 2 por 1,
o resultado vai ser 2. E como eu não tenho nenhum número acima desse 2, do outro lado da barra além do 1, eu posso parar por aqui. Agora eu vou utilizar um número abaixo. Já usei esse, vou usar esse aqui agora. 2 vezes 1, 2. Mas já tenho ele aqui, então não preciso colocar aqui do lado. 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Percebam que chegando aqui, eu não tenho mais nenhum número acima desse 2 do outro lado da barra. Então, vou passar agora para o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Nota que agora eu não tenho mais nenhum número acima de 3 desse outro lado da barra. Então, eu paro por aqui. Observem os números que eu encontrei aqui desse outro lado da barra. 1, 2, 4, 3, 6 e 12. São exatamente esses números aqui, que são os divisores naturais de 12. Então, utilizando esse processo, você consegue achar quais são os divisores naturais do 12 e achar de forma muito mais rápida o total de divisores. No próximo vídeo vou ensinar para vocês como achar os divisores pares de um número utilizando esse mesmo processo. Manda mensagem na DM que nós vamos mandar um link com um curso completo com todos esses vídeos detalhados, nosso curso gratuito para você.